Salve, salve rapaziada, muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você está acompanhando mais um vídeo aqui no canal Henrique Eck nessa sexta-feira. Enfim, último dia de trabalho bruto da semana. É claro que a gente vai trabalhar mais no fim de semana também, mas mais tranquilo com o nosso futebol, com nossos jogos. Mas espero que a sua semana tenha sido boa para finalizar esse mês de janeiro, primeiro mês do ano, muito movimentado, muito diferente do que vinha sendo as últimas temporadas. A gente já tá indo, rapaziada, nesse final de semana pro oitavo jogo do ano. Sétimo ou oitavo, dependendo do time que você torce. É uma loucura, é uma insanidade que fizeram nesse janeiro. Mas não vou negar que a gente não gosta, né? A gente ama futebol, a gente gosta dessa parada e sempre tá querendo ver jogos. Mas esperamos que nas próximas temporadas sejam em janeiro pra gente se preocupar apenas com copinha, né? Os times terem mais pré-temporada. A gente comenta muito sobre isso aqui no canal. Eu vou continuar sempre falando e também falando de coisas boas e futebol brasileiro. Como você já viu aí no título da Tampa, você já sabe o que a gente vai tratar hoje. Mas futebol brasileiro se apresentando como a sexta melhor liga do planeta com as contratações que vem acontecendo. Antes de falar o que você já sabe que eu vou dizer, deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, também lá nas minhas redes sociais, @Henrique no Instagram, no TikTok. Tem um pouco das minhas opiniões lá também. Tô aprendendo aqui a mexer no, no YouTube. Eu achava que o Reels, né? Não é Reels que chama no YouTube, esqueci. O Shorts. Ele era até 1 minuto, como era no passado. Agora eu vi que ele cresceu um pouco tempo, então eu vou postar alguma das minhas narrações. O conteúdo que eu fiz ontem sobre aí, 21 anos da estreia de Carlitos Tevez com a camisa do Corinthians também tá aqui no nosso Shorts. Então vai ter mais conteúdo aqui no meu canal no YouTube também, que é praticamente a mesma coisa do que tem lá nas redes sociais. Então peço que você participe e acompanhe. Beleza? Vamos lá falar de Flamengo, vamos lá falar de Paquetá. E até para começar o vídeo, eu acabei de citar o Tevez. Olha a diferença, hein, rapaziada. Eu estou aqui com a lista das 10 maiores contratações da história do futebol brasileiro. Em 2005, a maior contratação ocorreu e foi a do Tevez. O Tevez custou ao Corinthians 137 milhões de reais. Na época ele veio por 45 milhões de dólares, né? De dólares ou de euros? Agora me pegou, porque aqui eu só tenho em reais. Mas era nessa faixa. O Pato chegou a passar ele em matéria de dólar, mas aí o real tava um pouco mais barato, alguma coisa assim. O tanto é que o Pato nem aparece no top 10 hoje em dia. E aqui a gente já tá fazendo uma conversão com os valores corrigidos, tá? Então, com a inflação corrigida e tudo mais, o Paquetá agora passa o Gerson, que também foi contratado nessa temporada pela equipe do Cruzeiro, com a maior contratação, e vai ser difícil alguém passar, porque é quase uma diferença de 100 milhões. Paquetá chega do West Ham pro Flamengo por 260 milhões de reais. Na sequência a gente tem o Gerson com 168, o Vitor Roque sendo do Barcelona e no Palmeiras 162 milhões, Samuel Lino 151 milhões, mais uma do Flamengo. O Danilo, que ontem jogou uma barbaridade no 4-0 para a equipe do Botafogo sobre o Cruzeiro, jogou muita bola. O Danilo veio para o Botafogo com 143 milhões, o Pedro 138 quando estava na Fiorentina, o Tevez segue ainda, ou seja, a gente está falando aqui de 6 contratações no intervalo dos últimos 5 anos, vamos colocar assim, até menos, no intervalo dos últimos 4 anos, com o Pedro, né? 4 anos. O Tevez era de fato uma diferença gigantesca do que o futebol brasileiro até hoje apresentou. Já caiu para sétimo. Na sequência é o Almada, sendo o Atlanta United Botafogo 131. O Edmundo, isso lá atrás, sendo a Fiorentina e vindo pro Vasco 128. E o Gabigol da Inter pro Flamengo 126 milhões. Ou seja, o futebol brasileiro nesses últimos 4 anos se consolida a ser o futebol, a sexta potência mundial. Você coloca as 5 grandes ligas: Espanha, Inglaterra, e essas duas aí se revezando para ver quem é a primeira. Na minha opinião, a Inglaterra é a primeira. Espanha, Itália, França e Alemanha. Para mim, eu vou inverter a ordem. Vou colocar na ordem que eu acho, tá?
Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França. E ó que a França quase bateu na Itália já, porque faz tempo que a Itália não consegue fazer uma coisa legal no futebol. Mas essas são as 5 principais grandes ligas. E claro que você vai entrar nessa questão, qual é a sexta, qual é a sexta? Muita gente coloca ainda as ligas europeias, né, as ligas subjacentes europeias, como a Holanda, coloca o pessoal lá dos Emirados Árabes, Catar e tudo mais, por conta da potência financeira. Mas o Brasil não tá deixando por onde não, galera. Essas duas contratações dessa temporada, tanto o Gerson quanto o Paquetá, pra mim, sobra no patamar, aumenta o nosso patamar, vê que, de fato, embora no nosso país tenha diversos mil problemas na questão monetária, o nosso futebol tá dando conta do recado. Tá dando conta do recado. Então, eu acho que é algo que crava nós como voltando a ser uma potência no futebol. Claro que pra gente voltar a ter orgulho do nosso futebol não é apenas aqui o nosso Campeonato Brasileiro, com essas mudanças que a CBF vem implementando, Brasileirão começando em janeiro, mudança no calendário e tudo mais, isso vai ajudar. Eu acho que a gente vai precisar de um tempo para compreender, mas isso ajuda. Ainda tem muitas coisas, como o que eu falei da questão de muitos jogos em janeiro, o estadual já começando numa porradaria só. Eu acho que isso tem que ser ajustado, mas é um avanço, é uma melhora. A questão do nosso VAR, dos nossos árbitros, toda a questão da arbitragem, né? Os árbitros serem de fato profissionais, vai começar a profissionalização. O VAR, junto da questão do o impedimento semiautomático, que infelizmente não começou na primeira rodada do Brasileiro, é algo que também vai elevar o nosso patamar. Mas o que a gente também vai precisar é a seleção brasileira. E olha que, além dessas contratações, por isso que ela me enche os olhos. Eu vou começar a falar mais do Paquetá daqui a pouquinho, tá? Eu queria só fazer esse começo de vídeo, essa introdução um pouco mais longa, porque é de fato algo que eu vejo com bons olhos. A gente começa a olhar de novo pro futebol brasileiro e chamar jogadores daqui. O Paquetá, pra mim, embora na seleção ele não renda o que rendeu nos clubes, tanto no Milan, tanto no West Ham, tanto até mesmo no Flamengo, quando ele começou a chamar na primeira passagem, na seleção ele não rendeu tanto. É um jogador que tem meio que uma vaga cativa lá. Hoje, dos nossos meias, o Paquetá não tem a dúvida que ele vai pra Copa. Então é mais um jogador que vai estar no nosso mercado, vai estar de fato no nosso quintal, fazendo o Ancelotti olhar pro que a gente tem aqui. Lateral direito é uma questão na seleção brasileira que até hoje não dá pra entender. O Paulo Henrique do Vasco vinha sendo chamado. O Mateuzinho comeu a bola na reta final do ano passado. A gente tem o Wesley que tá na Roma, mas é uma vaga que pode chamar até o Wesley, que tá um degrau à frente de todo mundo, ok. Mas segundo jogador, chama daqui. Sabe, eu acho que contratações assim, mercado da bola que traz um peso pro futebol brasileiro, eu digo, nosso país, é algo muito relevante, muda o patamar e eu vejo o Brasil até com mais chance de disputar a Copa. Muita gente começou a comentar que a contratação do Paquetá é a melhor desde Ronaldo, desde Romário em 95. Eu falei, gente de Deus, pelo amor de Deus, aí é muita flapress, com todo carinho. A gente teve mudanças no cenário nacional nesses últimos tempos. Eu acho que a contratação, pelo valor financeiro do Paquetá, ela vai cravar muita coisa. Mas, pô, tudo bem que o Neymar não jogou, mas ano passado a gente trouxe o Neymar de volta. O Santos trouxe o Neymar de volta, né? Tá ainda com problemas físicos, mas eu acho que se jogar, começar bem um brasileiro, ele vai pra Copa sim. Eu ainda tenho essa opinião. A gente lá atrás trouxe Ronaldo, o Corinthians trouxe Ronaldo. O próprio Flamengo lá atrás trouxe o Adriano. Que eram contratações de peso e de impacto que não tinha uma continuidade. Então, assim, era cada ano um time contratava alguém, contratava uma estrela da seleção do passado para encerrar a carreira e fechou. Olha a diferença, a gente tem Gerson, que é o meia de seleção, jogando ainda em idade jovem, vindo pro mercado nacional. A gente tem o Paquetá, mesma situação, ainda jovem, ainda com muita lenha pra queimar, vindo. Eu acho que a mudança de cenário é essa, mas a gente teve contratações de muito mais peso do que o próprio Paquetá nesses últimos anos. Eu queria falar isso, que eu li aqui a manchete no GE e falei, calma também, né?
Flamengo foi importante. É a principal contratação do Flamengo desde Romário? Aí a gente pode entrar no debate, mas a principal contratação desde Romário do futebol brasileiro, aí eu já acho demais. Bora, falar de Paquetá aqui. O vídeo já tá com quase 10 minutos. Hoje, meu Deus do céu, eu fiz uma introdução gigantesca. Mas a coisa que eu vou falar do Paquetá é rápida. Paquetá tá voltando pro Flamengo, tá voltando pra sua casa. Tem que ressaltar que a contratação do Flamengo muda o patamar, embora o time do Flamengo é muito bom. Olha esse meio campo, gente. Deve jogar Jorginho de primeiro volante, Paquetá de segundo e Arrascaeta seu meia. Você olha pro banco, você tem De La Cruz, você tem Carrascal, você tem Saul. Meu Deus do céu, é um absurdo a diferença técnica que o Flamengo tem de time titular, time reserva, pra o time titular, vamos colocar aqui, vou pôr o Remo na jogada, colocar aí num time grande, vai, o Inter, tá ligado? É um absurdo. O Paquetá estava, antes de ter todo aquele imbróglio, né, que foi julgado, tem gente que reclama do julgamento, outros falam que foi certo a não condenação, porque não era ele e tudo mais. Todo aquele imbróglio envolvendo a questão das bets. Antes disso, o Paquetá estava sendo cotado para ir para o Manchester City. Pro Manchester City. Quem pedia a contratação de Paquetá era o Guardiola. Será que o Guardiola entende um pouquinho de futebol? Será que ele sabe isso aqui, ó? O mínimo de futebol? Ou seja, é um jogador que tem mercado. O Flamengo comprou ele por 260 milhões de reais, 40 e pouquinho de euro, quase 50 de euro. Podendo ainda, vamos supor daqui 2, 3 anos ele comendo a bola no Brasil, podendo ainda vender ele por um valor absurdo, por um valor estratosférico. Não tenha dúvida disso. O Paquetá aqui, eu tô tentando pegar, ele não chegou nos 30 anos ainda. Vou até pegar aqui, ó, idade Paquetá. Eu salvei tanta coisa, acabei esquecendo disso aqui. Vamos ver com quantos anos ele volta aqui pro Brasil. Paquetá com 28, Paquetá é um ano mais velho que eu. Paquetá é 97, eu sou 99, mas é por conta dos meses. Ele é um ano mais velho que eu. 28 anos. Se ele ainda quiser voltar pra Europa com 30, ele ainda tem muita linha pra queimar lá. Entendeu? É uma mudança de patamar. Eu vou ficar chovendo molhado e ficar sendo repetitivo. Mas dá pra entender como o futebol brasileiro fica forte. Como eu disse, eu não gosto muito do Paquetá na seleção. Acho que a seleção ele não rende, mas em clube é inegável. É um cara que todo mundo fala, né? Como a grande maioria das pessoas falam, todo campista. Ele é todo campista. Dá pra jogar de primeiro, claro, num time mais pró-ofensivo. Segundo, eu acho que é a função que ele vai fazer no Flamengo. E claro, o tipo camisa 10, como ele surgiu na equipe do Mengão. Essa semana eu tava comentando com um parceiro meu. Eu fui na final da Copinha de 2016. O Corinthians estava vencendo por 2-0. Matheus Pereira, que até tá no Corinthians de novo, jogador do Fortaleza, comendo a bola e tudo mais. Tem um lance no final do primeiro tempo envolvendo o Léo Jabá e o Paquetá. O Flamengo tá perdendo de 2-0. O Paquetá, com o Flamengo perdendo 2-0, a bola no campo de defesa, ele dá uma finta em cima do Léo Jabá. E naquele dia eu olhei, cara, o Flamengo achou um jogador. E ele volta pro segundo tempo, acabando com o jogo. O Flamengo empata, 2-2, vai pros pênaltis. O Flamengo é campeão nos pênaltis. Matheus Pereira acabou cavando e tudo mais. Dali eu comecei a olhar o garoto. Era uma geração que tinha Thiago Enes, tinha o próprio goleiro César. Foi uma geração que o Viseu jogava também. O Viseu eu achava que ia estourar mais. É um centroavante que eu gostava muito do futebol dele. E o Paquetá olha assim, cara, esse menino é muito bom, mas vai ser difícil de jogar. O Flamengo tinha acabado de começar sua reconstrução. Tinha trazido o Diego. Tinha o Ederson, que até machucou no lance com o Fagner. Já era um começo de um Flamengo mais ofensivo no mercado, não como é hoje, mas pra realidade que o Flamengo vinha enfrentando nos últimos 3 anos, era bem legal de se acompanhar. E o Paquetá foi esperando a sua chance. O Flamengo acaba indo pra Sul-Americana. Eu não lembro o que acontece na Sul-Americana. Eu lembro que o Flamengo começa a jogar com muitos moleques. O próprio goleiro César assumiu a titularidade ali. O Viseu cresce ali, fazendo gols importantes. O Flamengo acaba perdendo o título pro Independente, mas os meninos jogaram e o Paquetá começa a se destacar ali também. E logo 1, 2 anos depois ele vai pro Milan e a carreira dele deslancha.
Então é bem interessante, meu, você começar a lembrar, o que eu falei, ele é meio que contemporâneo meu, um ano mais velho só. Começar a lembrar de jogadores que você viu de fato crescer, né? Eu sou a geração em que. Primeira geração que vai falar que quando o Neymar aposentou, viu a carreira dele do começo ao fim. Mas é legal ver jogadores até mais jovens e voltando, retornando pro Brasil num patamar de celebridade, num patamar de jogadores que, se embora a nossa seleção brasileira não está nos dando o prestígio de, pô, quando o Brasil foi campeão, o Ronaldo voltou pro Corinthians em 2009, 7 anos depois do Penta, cara, a cabeça ficava uma loucura. É que a gente não ganhou nada nesses últimos anos, mas é praticamente a mesma volta de um jogador campeão, não tenha dúvida. O nosso cenário de futebol mudou e eu acho que a vinda dele vai reacender esse sentimento, muito mais um torcedor flamenguista, mas não sei se a minha comparação, claro, a minha comparação tá sendo bem com o cara ao concurso, que é o Ronaldo, mas pra realidade do futebol brasileiro hoje, eu acho que ela é válida, esse tipo de comparação. Paquetá pode jogar domingo, tá? O Flamengo tá correndo contra o tempo, eu tô gravando esse vídeo 8h20 da manhã. O Flamengo tem até a noite dessa sexta-feira pra regularizar ele no bid e ele poder já estrear numa decisão, poder estrear numa Supercopa. Ele não joga desde o dia 6, né, com a camisa do West Ham, tava treinando, tá ainda com ritmo de jogo, então já pode, quem sabe, até mesmo ser titular na decisão da Supercopa do Brasil. Vamos ver se tem tempo hábil pra isso. Eu tô, como eu disse, gravando 8h20, vou postar esse vídeo meio-dia, então pode ser que as coisas mudem no momento que eu já tiver postado isso daqui, mas se ele jogar na final, a casa vai cair aqui, ó. Não vou negar, eu sempre deixo aqui em aberto. Sou corintiano, a casa vai cair pro Corinthians se o Paquetá jogar, não tenha dúvida nenhuma. É isso, minha rapaziada. Queria fazer só um videozinho aqui de um tema diferente nessa sexta-feira. Você sabe que eu gosto de falar bastante dos clubes paulistas por aqui. Mas uma contratação de peso, um simbolismo gigantesco de uma vinda do Paquetá pro Flamengo também. Tinha que deixar registrado aqui no canal. Estamos estruturando coisas para a live amanhã, mas eu ainda não vou sacramentar isso. Estou aqui testando mesa de som, estou aqui testando a minha internet para ver se vai dar certo a live. Mas se der, eu aviso vocês nas redes sociais. Então, mais uma vez, peço para você me seguir lá, @IECHenrique no Instagram, no TikTok. E a gente volta, se não amanhã, na próxima segunda-feira, com muito vídeo, analisando tudo que rolou no fim de semana por aqui. Fique com Deus, até a próxima, valeu, tchau!